muito bem-vindos a mais um programa Francamente, pela Rádio Difusora e também pelo portal jj.com.br. Taina Franco na área com vocês, sempre trazendo um assunto interessante, um papo bom, uma pessoa super especial. Aliás, você pode conhecer a face de nossos convidados lá no YouTube, youtube.com/Taina Franco. Todas as entrevistas que rolam aqui para a rádio estão lá no YouTube, então vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá like, compartilha o vídeo, porque hoje eu vou começar uma série nova. Eu não sei se vai dar certo, eu não sei se vai funcionar, espero que sim, porque minha convidada vai me dar muita sorte aí nessa jornada de falar sobre brasileiros morando fora do Brasil. E eu começo essa série com Emanuela Serra, que mora na Bélgica, foi embora do Brasil há um tempinho, e ela vai contar essa experiência para a gente. A gente sabe que muitos brasileiros sonham em morar fora do país, a gente sabe que muitos brasileiros saíram do país e se decepcionaram, porque o que vocês fazem? Vocês ficam vendo artistas famosos, milionários morando fora do país e felizes. Vocês esquecem que nós, pessoas normais, encontramos outras dificuldades no mundo lá fora, né? E a Manu vai contar para a gente um pouquinho dessa experiência. Bem-vinda, Manu, tudo bem? Tudo bom? Muito obrigada. E você? Acabou a formalidade aqui, ó. Já virou Manu, porque a gente se conhece há muito tempo, entendeu? Então, assim, acabou a formalidade do programa. A Manu, ela tem uma formação lá na Belas Artes. Ela é artista de formação, de coração. Com diploma e tudo. Ela sempre foi talentosa. Eu tenho um monte de desenho dela aqui em casa, inclusive. E ela decidiu aí encarar uma vida fora do país. Como que veio essa decisão para você e a escolha da Bélgica? Assim, você tinha parentes fora? Como que foi? Como que foi escolher sair do país? Porque é sempre uma decisão super importante, ainda mais tão jovem, né? Então, eu tinha esse sonho de adolescente que eu queria morar em Londres, porque eu gostava das bandas que vinham da Inglaterra. Aí, desde o meu primeiro estágio na faculdade, eu ainda tinha ajuda dos meus pais, então eu pegava e comecei a guardar todo o meu salário, assim, de todos os empregos que eu tive no Brasil, na verdade. E eu não sabia o que eu ia fazer com aquilo. Aí, depois que eu me graduei, em 2016, eu tive alguns empregos como mediadora em museu, que é aquela pessoa que fica lá para conversar com o público um pouquinho sobre arte, para dar um pouquinho de informação e provocar um pouquinho alguns questionamentos nas pessoas, porque, afinal de contas, as artes são... elas falam do subjetivo e não tem resposta certa e errada quando a gente quer interagir com o trabalho artístico, né? Uhum. E aí, nesse período, o Alckmin, que é governador de São Paulo, cortou um programa que chamava Cultura Currículo, que era um programa que levava as crianças de escola pública para os espaços culturais, como museu, teatro, cinema. E esse era o nosso maior público nas exposições. Então, nessa época, eu estava trabalhando no Sesc Pompeia, na exposição 19º Festival de Brasil. E essa medida aconteceu bem no meio da exposição, assim, né? E, de repente, ficou tudo vazio, a gente não tinha o que fazer no trabalho. E depois disso, eu senti que ficou bem mais difícil arrumar emprego nessa área. Daí eu fiquei 1 ano e meio desempregada. Isso em 2016, Manu? Isso foi 2015 para 2016. Acho que no Sesc Video Brasil eu trabalhei talvez em 2015, eu acho, se eu não me engano. Foi mais ou menos nesse período. E aí, enfim, passei por uns processos emocionais muito loucos, depressão, ansiedade, todas essas doenças, tendência aí. Eu faço piada, mas é um assunto bem sério, na verdade. E começou a acontecer a polarização política. Que isso ajuda muito a perder a saúde mental, né? Isso ajudou bastante. Muita gente aí. Aumento de crise de ansiedade, aumento de depressão, aumento de índices de suicídio, né? Parece que não nos afeta diretamente, mas afeta, né?
Afeta. E aí eu saí de, assim, eu saí de um processo de emancipação ideológica, até, sei lá, profissional, tipo, que foi... Esse aqui é meu namorado. Oi, namorado. Que foi ter ido pra faculdade, morado desde os 17 anos, que foi meu primeiro ano da faculdade, eu tentei morar com outros estudantes, sair da casa dos pais e tentar criar uma realidade que fosse... eu sempre fui muito responsável, assim, porque eu queria provar para os meus pais que eu conseguia dar conta da vida adulta, mas... E depois, tipo, ficar desempregada, ter que voltar para casa dos pais e aí as eleições do Bolsonaro aconteceram, várias coisas foram votadas de uma coisa que eu via que prejudicava a mim diretamente e eu achava injusto no contexto geral. E aí a minha mãe meio que me forçou, ela falou, meu, você tem uma grana, vai embora. que Teve esse apoio aí. Você só precisa tomar decisão assim, tipo, falei, mãe, mas e aí? Eu vou embora, tipo, vou voltar daqui 3 meses, vou voltar sem nada, vou voltar pior do que eu fui, né? Mas a minha mãe, sei lá, se ela tem um senso premonitivo muito louco. E aí eu no impulso comprei uma passagem para a Bélgica, porque minha mãe tinha amigos que moravam aqui, era um casal belga brasileiro. Ela falou, não, vai lá, ficar lá um tempo, ver como é que funciona, às vezes você arruma um emprego, enfim. Mas, se eu tivesse seguido esse plano, que não é um plano, é uma ideia, Sim. Talvez quase um sonho um pouco ingênuo até, da minha mãe, eu teria me fudido muito. Pode falar palavrão aqui, Pode, né? pode. Porque pela pressão, eu comprei a passagem, mas... comecei a ver esses youtubers, né? Vida na Bélgica, os brasileiros loucos que vão sem visto para ficar como turista e tentar arrumar emprego. E aqui na Bélgica nós temos 3 línguas oficiais. Então, tipo, a garçonete ou o funcionário do mercado falam 2 línguas no mínimo, 3. 3, na verdade, né? Porque aqui fala-se francês, holandês, o flamengo, né? Que é o dialeto daqui, e alemão. Uma pequena parte fala alemão. E aqui todo mundo na escola, na grade da escola pública, tem francês e inglês. Porque além é do uma alemão. coisa que as pessoas não pensam quando saem do Brasil, né? Você vai morar em outro país, as pessoas, eu arranho inglês, eu me viro. Para você ser garçom em Portugal, por exemplo, que é uma língua irmã, né? É fácil de entender, enfim. Para trabalhar de garçom, né? Ah, não, vou lá e trabalho de garçom como se fosse, né, uma profissão menos importante. Você tem que falar 3 línguas. Você tem que falar o espanhol, você tem que falar o inglês no mínimo. Na Ilha da Madeira você tem que falar alemão, né? Por conta do fluxo do turismo mesmo. Turístico, E aqui não é nem por causa nem tanto por causa do turismo, mas no próprio país você tem pessoas que falam línguas diferentes e assim, as pessoas assumem que você fale essas 3 línguas se você trabalha com o público, né? Então, assim, a minha sorte é que eu tinha inglês muito bom, porque, assim, pessoa que você arranha o inglês, tudo bem, a escolha é sua, você faz o que você quiser, mas... e no caso de uma emergência, cara, como é que você arranhando o seu inglês você vai conseguir? Tipo, ontem eu passei a noite no hospital. Se eu não tivesse um bom nível de inglês, como é que eu ia explicar o que eu tava sentindo pro médico, sabe? Então a gente precisa pensar nessas coisas também quando vai se mudar. Então, eu comecei a ver esses vídeos, me conscientizar um pouco. E aí eu falei, não, eu preciso arrumar um emprego pra ir pra lá. Não dá pra eu ir assim na loucura, né? Ou alguma coisa. E eu comecei a ver esse programa de au pair, que é esse intercâmbio cultural, em tese, que você mora numa casa de família e trabalha de babá, no máximo 20 horas semanais, aqui no caso da Bélgica, 20 ou 30, não me lembro bem. Mas essas horas variam, mas sim, é um trabalho meio período. E você ganha um pocket money, que é uma mesada, traduzindo para o Brasil. E eles são obrigados a cobrir assim, a sua hospedagem na casa deles e alimento. E você também segue o curso de línguas.
isso eu acho que tem que ser negociado com a família, quem vai pagar. Mas no meu caso, eles pagaram o primeiro semestre e eu paguei os próximos. E aí eu passei praticamente um ano aqui na Bélgica, estudando o holandês e trabalhando com essas crianças numa família. Não foi das melhores experiências, porque, como a gente estava aqui no bate-papo, antes de começar a entrevista oficialmente, no começo foi muito impressionante, eu estava em contato com uma outra cultura, estava amando. Quando eu... começou por impulso a escolha de vir para a Bélgica, mas eu tinha lido um livro que meio que mudou minha vida sobre o movimento de contracultura dos anos 60, que aconteceu na Holanda, que chama Provos, que foi um movimento que começou com esse ativismo das bicicletas serem o meio de transporte mais utilizado entre a população. Teve também... Quando esse movimento se dissolveu, muitas pessoas foram para a vida política e implementaram mudanças importantes, como distribuição de anticoncepcional para as mulheres, ou pelo menos a conscientização sobre a sexualidade das mulheres, enfim. E isso também começou com o movimento artístico, o movimento de happenings, que tem a ver com... É um tipo de performance que acontece num espaço geralmente público e envolve outras pessoas. Para quem não sabe, performance dentro da arte contemporânea é uma arte que acontece usando seu corpo como suporte, mas não é nem dança, porque não é uma coreografia, não necessariamente tem música, e não é teatro porque não é encenado. É uma proposição artística que acontece na realidade e que você utiliza o seu corpo como meio. Enfim, educadora. Pausa. Não Agora... pode. Quantos anos você tinha quando você foi para a Bélgica, Manu? Quantos anos? Eu tinha, sei lá, 20... Quantos anos eu tenho agora? 24. Contas, né, Acho gente? que eu tinha 22. Não trabalha nem com números da idade, né? Acho que eu tinha 22. Agora eu tenho 24. Só para a galera ter uma ideia aí né? Porque é uma escolha muito difícil. Você ainda pesquisou livros, pesquisou na internet, viu vídeos, enfim. Você falou, né? É quase ingênuo, né? Você achar que vai ser tudo mil maravilhas e que vai dar tudo certo e que descobrir uma nova cultura é a melhor experiência do mundo, talvez seja, mas tem as outras coisas, né? Porque descobrir uma nova cultura também é lidar com novas informações, né? Você estava morando na casa de uma família, meio que trabalhando e estudando. Então você também tem que seguir regras. Você saiu da casa dos seus pais, foi para uma outra estrutura familiar, né? Que não tem e outra. Amor, por exemplo, né? Essa família que eu tava... desculpa, eu não fiz o link entre o livro que eu li e a escolha da Bélgica. Foi porque eu vi que na Bélgica eles têm mais ou menos o mesmo estilo de vida que na Holanda. Então as pessoas se transportam de bicicleta, é bastante estruturado, os carros respeitam. Porque eu também já era comuteira, né? Que eles falam, que é a pessoa que usa bike pra ir pro trabalho e tal. Uhum. Aí em Jundiaí, só que, mano, eu quase morria todo dia. E aqui eu fiquei... Funciona, meu Deus! E até uma coisa muito engraçada é que as pessoas não fazem contato visual na rua, né? Aqui. Então, o contato visual no trânsito é um sinal de trânsito que tá falando que você pode passar. E eu ficava muito confusa, falava, não, eu não posso passar, eu tenho que esperar os carros, porque senão os carros vão me matar, né? Que é assim que a gente é tratado, né? Mas, enfim. Qual era a pergunta mesmo? Esqueci. Estava fazendo o link porque da escolha da Bélgica, que tem a ver com toda a estrutura. Quando a gente fala de estrutura cultural, as pessoas pensam nas artes em si, né? A estrutura cultural tem a ver com como o povo se relaciona, né? Como vive a sociedade, né? Não tem a ver com peça de teatro, com quadro, com música. Tem a ver com as relações do dia a dia mesmo, né? Quando você fala da cultura de um povo, né? Sim. Lembrei que eu ia falar. Então no começo foi muito, muito incrível para mim. Eu descobri uma nova língua, novos costumes, eu me encontrar
dentro do meu ideal de cultura, num outro espaço. Lógico que quanto mais tempo você vive, você começa a se envolver mais politicamente, você identificar também, você começa a ter críticas sobre o lugar, mas assim, é um lugar que eu me senti pela primeira vez com experiências positivas suficientes para identificar os problemas e achar soluções para trabalhar com isso. Porque eu acho que a vida no Brasil, às vezes, é uma ferida aberta e a gente é tão atravessado por tantos conflitos que é muito fácil ficar desesperançoso, assim. E se E, manter tipo, distante, né? E se alienar, porque, cara, às vezes é uma questão de vida, de saúde mental. Você se alienar do Brasil, dessa ferida aberta que é o Brasil, e seguir sua vida e só acordar no dia seguinte, fazer seu trabalho, pagar seu boleto e um ciclo sem fim, né? sim, exatamente. Só que aí, enfim, da dinâmica de trabalho, eu acho que o au pair é um sistema de intercâmbio muito complicado. Nos Estados Unidos, por exemplo, isso é um programa oficial. Aqui na Europa, acho que na maioria dos países não é homologado. Não é ilegal, mas não é tipo, não tem aqui na Bélgica, por exemplo, não tem um órgão do governo responsável por defender seus direitos ou a quem você possa reportar algum tipo de acontecimento inadequado, coisa assim. Então você fala diretamente com a polícia. Então, isso é uma coisa muito intimidadora para quem está nessa posição e vem para um país sozinha, tipo, geralmente moças muito novas, geralmente moças e geralmente pessoas novas, porque o limite é de 26 a 30 anos para você fazer esse programa. E aí, tipo, se acontece uma coisa meio estranha, você vai falar com a polícia e vai ir pra corte com uma família belga rica, tá ligado? Tipo, é intimidador. E aí, assim, no começo pra mim foi super incrível, mas depois eu comecei a família, ela propôs que não ia me tratar como parte da família. Então, no final das contas, você mora no seu trabalho e você não tem muita privacidade, porque na minha casa da Bélgica, por exemplo, eu não tinha tranca na minha porta, então as crianças abriam a porta, criança fazendo barulho a todo momento. Não tem tipo, meu trabalho acabou a essa hora e eu vou me desconectar e ir para minha casa. Não tem isso, você está sempre no ambiente de trabalho. Então, Você isso é fica muito sempre à complicado. disposição da família, no fim. Um, Não para trabalhar, sim, mas não, de contatos, fica. assim, né? Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa introvertida, o que significa que eu me recarrego ficando sozinha. Eu recarrego as minhas energias ficando sozinha e fazendo atividade sozinha. E às vezes a família queria sair e queria avisar que elas tinham saído. Tipo, ó, sair, as crianças estão dormindo já, acho que você não vai ter problema nenhum, mas queria te avisar. Isso já era um combinado que a gente teve antes de eu ir pra lá, e tudo bem, eu estava de acordo. Só que, tipo, manda uma mensagem, sabe? Eu não quero que você venha bater na porta do meu quarto pra falar isso. Eu tô aqui concentrada numa leitura, enfim, era um pouco desconfortável. E aí, quando acontece um conflito, que você não sabe se é um conflito a nível familiar ou se é um conflito profissional, você vai reportar isso? Ou você vai relevar porque você está numa casa de família, é como se fosse parte desse sistema agora e ninguém é perfeito, tem que relevar, sabe? Então é muito complicado, assim, nesse sentido. E aí eu vi na Economist que agora nos Estados Unidos eles vão querer dar os direitos, eu não sei se isso já foi aplicado, mas eles vão querer dar os direitos trabalhistas também para as au pairs, porque esse tipo de problema estava acontecendo muito, assim, de pessoas que ficavam em acomodações desconfortáveis e que não estava de acordo com a lei. E, enfim, famílias que sobrecarregavam a pessoa de trabalho, e isso é um pouco difícil de comprovar, porque não tem folha de pagamento, sabe? E aí, Então, quando isso você é. vai como au pair, você vai com um programa por uma agência, como que funciona isso? Existe uma agência que media, que, né, faz essa mediação Brasil-Bélgica, ou você faz isso direto num programa belga? Você falou que não tem, né, um programa estabelecido na Europa. Como que fica o visto? Porque uma das questões, né, quando até você falou, às vezes o brasileiro sai sem visto na tentativa de arrumar um emprego, enfim. Como que se deu essa parte burocrática, Manu, de você falar, não, tá,
au pair é um lugar que me interessa, porque eu moro em um lugar, estudo, trabalho meio período, mas como que se dá essa relação? A hora que você passa pelo aeroporto, você entra como turista e resolve lá com a família direto? Como que funciona? Então, isso depende de cada país. Nos Estados Unidos, normalmente é por agência, eu não sei se é obrigatório, eu acho que sim. Na Holanda também funciona por agência. Só que isso não significa que você está mais protegido, porque eu já ouvi vários relatos de que a família paga uma parcela maior para a agência do que a au pair. Então, a agência vai sempre tentar defender a família. Que é uma terceirizada quase, né? É uma terceirizada, exatamente. na verdade. Exatamente. Então, não significa que você está melhor protegido necessariamente. No caso da Bélgica, tem um site que é muito usado para quem quer ser au pair na Europa, que chama aupairworld.com. Você faz o seu perfil, como se fosse tipo um perfil no Facebook, e aí você entra em contato com famílias e aí dá um match, tipo um Tinder profissional, não sei. Sim. Então, existe um contrato, entre esse contrato, existe um órgão tipo regularizador de trabalhos em geral aqui na Bélgica, e eles têm um modelo padrão para esse contrato. Tem também no site da embaixada, se eu não me engano, mas você sempre pode se informar na embaixada. Existe um visto específico para au pair. Então, antes de eu embarcar, eu assinei um contrato, eu coletei documentos pessoais meus e da família hospedeira. Não, a família que ia me hospedar. E a família hospedeira. Parece meio tipo um vírus, assim, corona. Corona, o hospedeiro da bactéria. Da bactéria imigrante. Que vai transformar a Bélgica numa anarquia. Que eu já ouvi isso, viu? Inclusive, ouvi isso da minha criança de 8 anos belga, falando que queria que a Bélgica continuasse a ser a Bélgica. Falando mal de uma criancinha muçulmana da escola. Falei, menina, não faça isso. Então, porque, enfim, quando você saiu daqui já rolava uma polarização no Brasil, uma polarização política, só que não é privilégio do Brasil essa polarização. É um movimento que está acontecendo no mundo todo. Inclusive, essa questão de pertencimento, esse nacionalismo, ele tem voltado com muita força, né? A gente viu grandes movimentos políticos aí, defendendo, inclusive, o fechamento de fronteiras, né? Movimentos muito nacionalistas, dizendo, não, esse país é nosso, a gente tem que preservar nossa cultura, nossas estátuas, não queremos imigrantes aqui. E isso é uma questão importante, né, de se falar, porque, você vai trabalhar num país, embora esteja tudo bem e você, né, consiga se manter, esteja empregada, você sempre vai ser uma imigrante no país, né? Sim. Como que foi? Porque se você ouviu isso de uma criança de 8 anos, ela não construiu esse pensamento sozinha. Não, eu não vou, tipo, isso é uma palavra em português também, vilificar a criança. Fica usando palavra difícil, foda-se também. Vilã. Não vou ficar condenando uma criança de 8 anos porque ela falou isso. Isso faz parte do que ela ouve, do ambiente que ela tá. Não sei se familiar, não sei se na escola. Não sei se na TV também, porque eu também, sei lá, quando era criança, eu devia ser homofóbica, devia ser umas coisas aí que eu não sabia nem que eu tava falando. Sim. E a gente, como adulto, tem que ser responsável por explicar, né? O que fecha a ideia, o que não é legal, o que é desrespeito para as pessoas, enfim. Questão de educação básica. Aí porque ele falou, não, eu quero que a Bélgica continue sendo Bélgica. Você teve algum embate, assim? Você já se sentiu não bem-vinda em algum momento? Eu não digo só pela estrutura de trabalho, por ser au pair, mas por ser brasileira mesmo e estar fora do teu país. Eu nunca senti isso porque eu não tenho cara de brasileira. Eu não danço funk, eu não sei requebrar o popozão. E eu sou, tipo, pálida, tá ligado? A minha mãe morava na Bahia, eu ia pra Bahia, a galera tentava me vender as coisas falando inglês, assim. Então tem esse privilégio aí. Privilégio branco, né?
Privilégio branco. Mas eu tive dificuldade de fazer amizade aqui. Não necessariamente por eu ser estrangeira, mas porque aqui é muito comum que as pessoas façam as amizades dela, tipo, no ensino médio, na faculdade, e continuem com esse círculo de amigos pro resto da vida. Tipo, casam e acabou. E não conhece gente nova, não é um costume aqui. Então, os amigos que eu fiz foi no Tinder, na verdade, tipo... Eu saía com uma galera, às vezes com intenções românticas ou não, mas aí, porque eu reconheci essas pessoas na rua, a gente se cumprimentava e aí acabei conhecendo os amigos dessas pessoas. Uhum. E amigos do Brasil também, que tinham amigos aqui e foi se formando uma rede, mas os amigos que eu fiz aqui, a princípio, morando como au pair, eu só conhecia pessoas da aula de holandês, e são todos imigrantes, né? Porque as pessoas nativas aqui já sabem falar a língua. Sim. E tem mas nunca imigração sofri. forte na Bélgica, assim, tem uma comunidade brasileira ou uma comunidade latina mesmo, né? Para a gente falar aí da América no geral. Eu acho que tem, viu? Mas eu não sou muito ligada, não. Porque, primeiro, que eu não sou muito nacionalista. Segundo, porque a intenção de vir para outro país veio de praticar outro idioma, de experienciar uma outra cultura da maneira mais intensa possível. Eu tenho 2 amigas que são brasileiras, que são minhas melhores amigas aqui também. Mas a gente se conheceu da comunidade au pair, né? A comunidade au pair é bem forte, é bem, assim, solidária. Isso é muito, muito legal, assim, uma coisa... Hoje você ainda trabalha como au pair? Não. Não? Então. Aí tá. Aí fiz um ano de au pair. Aí, durante esse ano, eu tava coletando os documentos da minha família para tirar a cidadania italiana. Porque no consulado de São Paulo são 8 a 10 anos de fila de espera, e aqui é mais rápido, né? Se você for numa embaixada daqui. E até lá, eu fui ser au pair em Luxemburgo, que é aqui do lado, um paísinho pequeno. E eu queria aprender francês, que é a segunda língua oficial da Bélgica. E lá em Luxemburgo eles também falam francês. Também é outro país pequeno que fala francês, luxemburguês e alemão. E, tipo, todo mundo na rua falava português, porque tem muito imigrante português que vai trabalhar na construção lá. E aí o processo de au pair em Luxemburgo funciona diferente. Primeiro você se muda para o país e depois na prefeitura de lá você dá entrada no processo de au pair. Lá eles têm uma instituição governamental que cuida desse setor, então tem tipo uma conselheira que se alguma coisa estiver dando errado você consegue falar com ela. E como se faz parte do governo, eu me senti bem mais apoiada lá. Assim, quanto tempo você ficou na primeira casa como au pair? Existe um prazo? Eu posso ser au pair até a idade limite ou eu posso ser au pair, o contrato vence em 12 meses? Como que funciona esse período? E se esse período que você fica entre uma casa e outra, se você tem algum tipo de... Se você pode, né? Quando você vai como au pair, tem, sei lá, um visto aí específico. Se acaba o contrato, acaba o visto também? Como que funciona essa burocracia? Essa foi uma dificuldade que eu tive de encontrar essa informação, mas eu encontrei. Depende do país que você vai, cada país tem uma legislação diferente. Geralmente é 1 ano permitido em cada país de trabalho como au pair. Então eu pude ficar 1 ano na Bélgica. Tem países, eu acho que na Dinamarca, talvez, nos Estados Unidos, você consegue fazer 2 anos, você consegue renovar. A idade limite é em torno de 26 anos, ou na Holanda acho que é 30. Tem alguns países que são mais, tem outros países que são menos. E quando o seu visto de au pair acaba, como membro da área Schengen, então o Brasil faz parte da área Schengen, você pode ficar como turista por até 3 meses em qualquer país da União Europeia. E o seu direito de turista da área Schengen não pode ser deduzido do contrato, do período de contrato.
por algum outro tipo de visto que você já estava antes. Então, tipo, não tem problema. Se você ficou 12 meses como au pair, para quem não sabe o que é au pair, é uma espécie de babá, né? Porque a gente está falando au pair aqui, a gente não tem familiaridade com o termo. Então, você ficou 12 meses como au pair, acabou esse período de contrato, aí começa a valer os 3 meses do visto de turista. De turista. Tá. Por isso que para Luxemburgo o seu processo começa depois. Você entra como turista, tem um processo de coleta de documentos antes de você entrar no país, mas assim, a aprovação desse documento, acho que não tem uma aprovação que vem antes de você entrar no país, mas a finalização dele acontece uma vez que você já está dentro, morando lá, enfim. Você teve que passar você falou dos documentos, você teve que passar por algum processo aqui no Brasil de certificado de raia, de traduzir documento, porque, né? Sim. Você sai do Brasil aqui, está escrito certidão de nascimento, lá não significa nada essas palavras, né? Você tem que traduzir a documentação, levar essa documentação toda, porque de repente a pessoa chega lá com o RG dela e com a carteira de motorista válida em todo o território nacional, né, junto com o passaporte, e aqueles documentos não têm validade nenhuma, né? Não, eu tive que traduzir todos os meus documentos e apostilar com o certificado de raia. Você pode traduzir para o inglês, não precisa traduzir para o holandês ou para o francês, porque eles aceitam e é mais fácil achar tradutor, né, para o inglês. E sobre a carteira de motorista, no caso da Bélgica, eu trouxe a minha carteira do Brasil, fui na prefeitura da minha região, deixei a minha original lá e paguei uma taxa, tipo 20 euros, e eles me deram uma belga, válida por, não sei, alguns anos aí. E aí, se você fosse voltar para o Brasil, você troca, pega a carteira de volta ou sua carteira de motorista? Sim. Ah, tá. Sim. Enfim, aí fui para Luxemburgo, mas a minha experiência em Luxemburgo foi muito diferente. Era uma família portuguesa, uma família incrível que me tratou como parte da família. E eles eram... A gente tinha muita afinidade, na verdade. Tipo, a gente gostava dos mesmos autores, então eu vivia pegando o livro deles emprestado. Tinha o mesmo senso de humor, mesma ideologia quase, ou parecida. E as crianças eram muito fofas, eram muito assim, nunca fui desrespeitada pelas crianças, assim, nunca ouvi comentários que, enfim, da mesma natureza que a natureza do que a família belga, né? Sim. Também não quero culpar as crianças, mas assim, acho que... Porque também não cabe a você educar, né? Tem alguma limite, óbvio, né? Mas a família fala, olha, você não é educadora, você vai cuidar, vai dar comida, vai dar banho, conferir o dever. Esses assuntos mais profundos não lhe cabem. Tem esse tipo de conversa? Eu nunca tive, não. com a primeira família, eu acho que não. Assim, no começo eu ficava mais perto dos pais para ver como eles educavam para fazer uma coisa parecida, tipo, em caso de birra, em caso de... Porque eles estavam numa fase muito teimosinha, assim. Porque a pessoa que está de fora cuidando acaba interferindo, né? Na educação da criança, né? De alguma forma. Então, de repente, você explica, isso não é legal, isso é racismo, isso é xenofobia. De repente, esse tipo de conversa é uma conversa que os pais não querem que outra pessoa tenha com os filhos. Mas porque, de repente, os pais isso, né? Não é. A gente não quer gente no nosso país, né? Aí você vai no porão, estão com a touquinha do Ku Klux Klan, assim. Tô brincando. Então, na primeira família eu tinha dificuldade de chegar nesse assunto, assim. Uma vez eu tentei, não sobre isso especificamente, mas um assunto sobre política, porque estava na época das eleições. E eu via que desconversava. E aí eu nunca consegui me aproximar desse jeito. Agora, com a família de Luxemburgo, a gente falava bem abertamente sobre isso. Inclusive, eu contei alguns casos que aconteceram. Olha, aconteceu isso, isso, isso. No caso da família belga, eu queria saber se... como você vê essa situação, como eu posso lidar com isso. E aí a gente conseguiu ter uma conversa bem clara sobre isso. Ela falou, não, se
se um exemplo desse acontecer, você precisa vir falar comigo, porque isso é inaceitável. A gente trabalha isso. Teve um alinhamento ali ideológico, né, quase. Sim. Agora, com a família belga, eu perguntava e falava, olha, gente, eu não sei até que ponto eu posso ir, porque não são as minhas crianças, e eu preciso um pouco da ajuda de vocês. Eles falaram, não, mas você vê o que a gente faz com elas, você está autorizada para fazer a mesma coisa. E parava por aí, assim. Então, eu via que era bem intencionado, mas não era o suficiente. E, às vezes, por causa da correria do dia a dia, a gente não tinha... E também porque eles não me tratavam como parte da família, a gente não tinha refeição juntos. A gente passava o café da manhã, mas o café da manhã, assim, criança fazendo barulhos. A gente não tinha momento, eu e os pais, sozinho, sabe? Então, não era o suficiente. Não tinha esse diálogo. Então, fica a dica aí para os pais. As famílias que estão aí na plataforma procurando au pair, se disponibilizando, né, a receber gente na sua casa, tem um limite de idade de filhos? Por exemplo, de repente tem um filho adolescente e um filho pequeno. Ou de repente, com crianças até 10 anos, não sei. Existe um limite aí, você sabe se existe um perfil de Eu acho que não tem, não. Não tem limite. Você pode escolher a idade que você quer cuidar no site, por exemplo. Não tem limite, mas, por exemplo, quando eu tenho filho adolescente, normalmente você não precisa cuidar do adolescente, sabe? Tipo, o adolescente faz tudo sozinho. Às vezes você precisa cuidar do mais novo só, ou talvez ajudar a preparar uma refeição, uma coisa mais desse tipo. Entendi. E aí você tá onde hoje? Hoje eu voltei para a Bélgica. Eu consegui tirar minha cidadania italiana, e o que significa que eu agora consigo morar legalmente por tempo indefinido na Bélgica. Eu moro com meu namorado, tenho um namoradinho. E eu tô trabalhando como vendedora. Não, né? Porque eu conheço gente que vai morar fora do país, passa anos fora do país e casa com quem? Com um brasileiro que tá morando no exterior também, né? É natural, às vezes, porque você passa pelas mesmas coisas, né? Então rola uma conexão. Mas a minha conexão com meu namorado é belga do interior, assim. Ele tem um sotaque que a gente tá falando de Piracicaba. Um sotaque análogo ao de Piracicaba, só que belga. Eu fico zoando ele e falo que ele é plantador de batata. Mas a nossa conexão, a minha mãe fala que eu encontrei uma pessoa mais doida do que eu. Uma pessoa mais esquisita. Manu, e você tá trabalhando hoje? Eu tô. Não sei o que aconteceu com o áudio aqui. Pra mim tá bem, pra mim tá perfeito. Eu trabalho agora como vendedora de sorvete. Trabalho numa lojinha de sorvete. Que demais. E você também montou um grupo aí, né? Porque assim, vamos lembrar lá no comecinho da entrevista que a Manu, ela é das artes, ela tem formação aí no setor das artes. Todo o Conversa da História na Bélgica foi também ligado à cultura do país de um modo geral, né? Movimentos artísticos que revolucionaram a sociedade, enfim, né? Ou que participaram dessa revolução social que aconteceu na década de 60. Você hoje tem um grupo, a gente estava conversando aqui antes, você montou um grupo de estudos musicais, é isso? De arte sonora. Arte sonora. Estudo musical, gente, é coisa do passado, é arte sonora. E por que a arte sonora? É um pouco na mesma pegada da performance. Não é, a gente não estuda música, não somos todos músicos, assim. Tem muitos artistas lá, professores, muitos, né? Uhum. Não é um grupo enorme. Quando a arte contemporânea começou, que não se sabe exatamente quando foi que começou, mas a gente teve Aí, lá vem a educadora. A gente teve o processo da arte moderna, que aconteceu no século XVIII, quando inventaram a fotografia, que até então a arte, principalmente a pintura, tinha a função de representar a realidade, né? Então a gente tinha retratos realistas, enfim. Aí inventou-se a fotografia, os artistas começaram a repensar qual era o papel deles na sociedade, aí começou a arte moderna, que vem lá o cubismo, o fauvismo, o expressionismo, todas essas coisas, esses movimentos.
E depois do modernismo, a gente tem talvez, enfim. Por isso que não sabe exatamente quando acabou o modernismo, mas a arte contemporânea, ela é muito caracterizada pela intersecção das linguagens artísticas. Então, as coisas começaram a se expandir. Então, por exemplo, uma escultura, uma instalação que majoritariamente apresenta linhas, pode ser considerado um desenho no espaço, e não só uma escultura. E aí a gente começa a falar nessas intersecções das linguagens. Isso acontece também com o som, com música. Então, tanto em quem tem a formação em música como em artes visuais, um começou a experimentar com o outro. E é isso que a gente estuda, é isso que a gente tenta se aprofundar. Porque, na verdade, é uma experiência, ela ultrapassa o que a gente pode entender como expressão artística, né? Na verdade, ela acaba se tornando ali uma experiência sensorial, né? Para além do que aquilo simplesmente representa esteticamente, mas o que ela representa quando te atravessa. Isso é uma bonita, uma bela definição. Inventei agora para fingir que eu entendo o que você está falando. Tem muito a ver com experiência, com música experimental, uma parte da arte sonora, a história da música eletrônica, tem a ver com experimentos científicos, com estudos sobre o som, sobre acústica, sobre como o ser humano percebe o som, sobre questões de definição mesmo dos termos, o que é música, o que é som. Aí tem o John Cage lá querendo fazer um monte de coisa louca. Tem performance com som. Por exemplo, tem um artista no grupo que ele faz uns desenhos e ele coloca uns microfones embaixo do papel, tipo um microfone de contato, que é esses microfones que é um disquinho que ele pega a vibração e transforma em som, que tem, tipo, dentro do violão e tal. E ele desenha, e com esse barulho do desenho, ele pega um pedal de loop e começa a gravar os sons e justapor os sons e fazer uma espécie de música experimental com esses sons enquanto ele desenha. Então, isso é um exemplo de performance e de performance misturado com arte sonora também. E como que a galera participa desse grupo? É em inglês, primeiro, essa conversa toda é em inglês, esse grupo todo acontece em inglês. Quem pode participar? Como pode participar? Paga para participar? É tipo um date no Zoom, assim, uma sala com 500 pessoas. Zoom. É um date no Zoom, não é no Zoom, a gente usa uma outra plataforma, mas é também videoconferência. A gente se encontra toda terça-feira, seja às 2 da tarde, o horário da Europa Central, que são 5 horas de diferença do horário de Brasília, 5 horas a mais. Seja às 2 da tarde ou às 6 da tarde. A gente intercala esses horários para tentar incluir pessoas de diferentes países, regiões. A gente grava todos os vídeos, isso tá numa pasta do Google Drive, então se você quiser participar, tipo, quer só ver o que a gente tá fazendo, também dá, não precisa participar das nossas reuniões. Sim, acontece tudo em inglês, nós temos pessoas de diversos países, tem uma pessoa da Tasmânia, tem uma pessoa que mora na Inglaterra, tem 3 pessoas daqui da Bélgica, e agora você pode seguir também não sequencialmente. Então, eu estou fazendo uns eventos no Facebook com o tema que a gente vai discutir e com as atividades programadas para essa data. Para as pessoas meio que se prepararem ali, consumir algum material a respeito do tema, para não chegar no escuro ali, né? Sim. E aí, para você se inscrever, é só preencher um formulário um formulário. E aí você entra no meu mailing, e aí eu mando todas as informações de todas as plataformas que a gente usa.
Você fez essa divulgação no seu Facebook ou não? Tenho. Eu tava aqui, ó. Eu posso te mandar depois aí, você põe na edição? Eu ponho no link aqui, ponho no link do vídeo, para quem quiser encontrar a Manu nas plataformas digitais. Ontem ela está postando vários textos. E o que é esse Plank? Isso é uma coisa que nem eu sei. É uma coisa que tipo, depois eu descubro e a gente conversa sobre isso. Plan K. Você vai cortar umas partes aqui, né? Tipo, nem sei. Mentira. Tem sabe o bar do Bilé? Conhece o bar do Bilé, gente? Fez parte da formação do meu caráter, inclusive. Várias conversas lá. Aqui em Ghent, a gente tem um bar bem fuleiro punk também, que chama Kinky Star. E dentro desse barzinho punk, eles têm os programas também de exposição. Então, eles, não uma vez por mês, mas a cada mês eles têm um artista diferente expondo o trabalho lá no bar e também disponível para venda os trabalhos da pessoa. E eles têm essa página no Facebook que chama Plan K, que eu não sei direito o que é, porque a descrição está em holandês. Entendi. E o meu holandês, embora eu tenha feito 1 ano e meio de aula, ele não é ainda fluente. Mas tá escrito aqui, Plank, sei lá, Plan.k, não sei como é que se fala. É para jovens criativos. Pronto. Resolvido o problema com o holandês. São as palavras que eu entendi. Peraí, deixa eu meter um Google Translator aqui. Site sobre cultura e sociedade. É para fazedores e... Como é que chama isso em português? Empreendedores e fazedores criativos. Arte de cultura. A área da arte e da cultura, exatamente. E eles têm essa página no Facebook e eles me entrevistaram para saber o que eu estava fazendo durante o corona e qual que é a mensagem que eu mandava para geral aí. E aí eu falei, foi tipo o que eu tô fazendo agora, eu dei uma pequena entrevista. Ia publicar minha fotinha. Que demais. Manu, tem planos de voltar para o Brasil? Lógico. Meu sonho é voltar para o Brasil, morar no Brasil. Algum plano nesse sentido? Ou você já se estabeleceu assim? Não dá para falar num futuro distante, mas né, a curto, médio prazo, você se vê voltando para o Brasil? Porque tá uma delícia aqui. Para morar não, né, bem. Mas eu quero voltar porque eu quero tomar um caldo de cana, comer um pastel, comer uma pamonha, que eu sinto falta. Eu preciso ver montanha, porque aqui não tem montanha nessa Bélgica. É muito estranho. Você começa a achar umas coisas estranhas depois de um tempo. Tipo, não tem montanha aqui, né? Que estranho. Eu preciso... quero visitar muitos lugares ainda, muitas cachoeiras. Aqui também não tem cachoeira. Entendi. A cachoeira que tem, sei lá, 1 metro de altura e é um deck feito artificialmente. Ou seja, Emanuela Serra só voltaria para o Brasil caso fosse uma viagem para a Chapada dos Veadeiros, para a Chapada Diamantina ou para a Serra do Japi, que está tudo fechado, as cachoeiras, não pode entrar lá. Então você tem que ir para... Ou para São Tomé, né? Ter todas as experiências de uma vida. Visitar a família, visitar os amigos, ver umas exposições, estampar, essas coisas, né? Manu, no bar do Bilé. No bar do Bilé. Quero fazer o documentário do Bilé. Viu? Dica para quem quer sair do país, seja para a Bélgica, para a Holanda, para qualquer lugar aí. Uma dica sua como imigrante. Para alguém que está cogitando aí sair do país. A gente sabe que tem muitas famílias querendo sair do país, e aí é uma outra estrutura, não é disso que a gente está falando, mas de pessoas jovens que, né, se formaram, estão se sentindo sem perspectiva, estão com a saúde mental lá meio cagada. Eu também, quando saí do Brasil, minha saúde mental estava uma merda, né? Foi um momento de, né, de reconquistar aí a sanidade também. Mas o que você fala para a pessoa que está com essa ideia fixa? Porque às vezes é uma grana, o euro tá R$1.000, um euro agora. Pode crer. Às vezes a pessoa junta tudo que ela tem, vende carro, sai do emprego para tentar a vida fora do país e não é bem assim que funciona, né?
Que dica que você dá aí para quem está pensando, para quem está pesquisando alternativas, né, ao Brasil? Eu acho que assim, sonhe mesmo, isso é muito saudável. Se você quer sair, saia. Hoje em dia tem muito conteúdo no YouTube, muito blogueiro fazendo, contando como é que é o estilo de vida. Então, quanto mais informação você tiver, melhor, assim. Vai estudando o idioma. Se fala inglês, ótimo. Se não fala, estuda e tenta ficar o mais fluente possível. E estuda o idioma do lugar que você vai ficar também. Eu comecei a estudar holandês ainda no Brasil, pelo Duolingo, tipo, de graça, sabe? Mas até hoje eu uso o Duolingo para estudar. Eu acho que, dependendo da língua que você quer. Para o francês também é ótimo. Eu uso para o francês. Eu baixei francês, alemão e o inglês. É muito. Então, é isso. E de preferência, arrume um emprego antes de você sair. Se a sua ideia é ficar, faça contatos e faça muitos amigos, porque você vai estar longe da sua família e você precisa de um grupo de apoio, seja emocional, seja para o que der e vier, assim. Para te apresentar para o local, né? Assim, para você ter uma segurança, né? Sim, e tipo, se você tiver gente no Brasil que conhece alguém fora, pega o contato, mesmo que eu, por exemplo, não queria ter muito contato com gente do Brasil para não me fechar num grupo de brasileiros. Mas uma pessoa, duas, é importante para te apresentar as malícias do lugar também. Porque quando eu vim para cá também, eu achei, mas é tudo muito seguro aqui. Aí eu dou uma relaxada e aí, tipo, roubavam chave da minha bike, sabe? Tipo, pequenos furtos. Mas assim, existem perigos, mas os perigos são diferentes, às vezes são menores, às vezes são coisas que a gente não está acostumado. Sim. Então, para você ajustar suas expectativas e não se frustrar, isso acho que é o que eu recomendaria. E uma última questão antes da gente encerrar. No comecinho também você falou que passou a noite no hospital, pegou uma virose aí, sem detalhes técnicos, mas você tem... Como que funciona a saúde? Porque cada país tem tem uma forma aí de atender estrangeiros, né? Acho que o Brasil é o único país do mundo que tem o SUS. Se você vier de qualquer lugar do mundo, sofrer um acidente no Brasil, você vai ser atendido pelo SUS sem custo. Nos Estados Unidos isso não acontece. Você quebrou o dedinho, sai de lá sem o rim, porque você teve que vender para ser atendido no hospital. Quando eu saí do Brasil, nossa maior preocupação era o seguro-saúde, né? Que a gente faz durante um tempo lá, que você tem uma assistência, embora Portugal a saúde seja de coparticipação. Como que funciona na Bélgica o lance da saúde, que eu não vou entrar nesse mérito, mas a gente está vivendo um momento aí mundial, né? Com todo mundo olhando para a saúde. E como que funciona, Manu? Eu acho que eu precisei, se eu me lembro, eu precisei ir no hospital 2 vezes. Uma vez nesse tempo entre Bélgica e Luxemburgo. E nesse período, como eu estava como turista, eu fiz um seguro viagem da área Schengen para cá. Mesmo já estando quando você ficou o período de 1 ano lá, você tinha um seguro-saúde? Sim. E depois não terminou? Tinha, mas por causa do au pair, do visto do au pair. Acabou meu... Aliás, isso eu acho que é uma coisa que, em via de regra, tem. Au pair, a família é obrigada a prover do seguro-saúde para você. Mas leia o contrato. Traduza o contrato e leia. Para todas as dúvidas. Pergunte aí acabou o período do au pair, aí encerra. Aí eu fiz um seguro da área Schengen, porque mesmo que você, como cidadão europeu, queira visitar para outro país, você também pode fazer esse seguro da área Schengen. E contratei aqui diretamente de uma empresa daqui da Europa, tipo online e tal. É bem prático. E aí, com esse papel, você vai no hospital, no pronto atendimento, e eles checam e você não precisa pagar nada. Aqui na Bélgica, os hospitais acho que são públicos, são todos públicos, mas eles não são públicos tipo o SUS, que você não precisa pagar nada. Você tem que pagar um plano de saúde anual, que é um valor acessível até, mas você paga anualmente, aí fica, tipo, um pouco salgado, mas, sei lá, são 30... São, sei lá, uns 250 euros por ano, sabe?
o salário mínimo é 1.500 euros por mês. Então é Então, uma coisa acessível para toda a população aí ter esse seguro saúde, né, do Estado, né, para ser atendido. sim. Isso, inclusive, é obrigatório. Se você quiser morar aqui, você precisa ter um plano de saúde. E aí você paga isso e você tem acesso a médicos. Você paga um pouquinho, mas você paga tipo 5 euros a consulta médica, não paga 30. 30 é o valor particular. Então você tem duas opções. Ou você paga o médico integralmente e depois pede reembolso, ou você dá o seu número para o médico, ele faz um cadastro lá e você consegue pagar diretamente o valor reduzido. E para o caso do hospital, eu só dei o meu número, que é tipo o meu RG daqui, e aí isso já tem tudo no sistema deles automático, tipo, para tudo, assim. Se for fazer inscrição na aula de línguas para estrangeiros, o seu Cadastro arquivo único, assim. é um cadastro que o governo coloca todas as suas atualizações lá. Se você tem emprego, se você não tem emprego, tudo isso. E aí eles colocam só registram a sua presença no hospital, colocam o seu número do RG e tá tudo certo, você não precisa pagar. Ah, joia. É uma dica importante porque tem coisas que a galera não pensa antes de sair, né? O seguro-saúde, é claro que mesmo para viajar de turismo para comprar passagem, a agência sempre te oferece, né? Mas traduzir documento, seguro-saúde, eu acho que são coisas... É onde geralmente um imprevisto acontece e você gasta o seu dinheiro de reserva para sanar aí qualquer problema, né? Uhum. Manu, obrigada, viu? Obrigada a Fizemos você. nossa entrevista. Obrigada, obrigada. Gente, ó, quem tiver dúvidas sobre morar na Bélgica, entre em contato com a Manu, ela dá consultorias por valores módicos. Tô brincando. Mas pode Mas é entrar em legal contato. até para ter referência, né? Às vezes as pessoas ficam muito sem referência, ou ver vídeo de YouTubers que vão com uma outra estrutura. É claro, você teve aí no Brasil um apoio da sua família, conseguiu trabalhar, guardar dinheiro, enfim. Mas tem gente que quer vender carro, vender casa para tentar uma vida lá fora e é bom ter uma cautela, né? Porque as frustrações podem acontecer ou por conta de não se adaptar ao país, não se adaptar à cultura, não se adaptar à língua, não se adaptar a viver longe do Brasil, enfim. É sempre bom dar uma conversada com alguém, trocar experiência. Obrigada, querida. Estou à disposição. Muito obrigada. Saudades imensas. Saudades, saudades. Eu prefiro te visitar na Bélgica, né? Vamos ver. Ok. Aqui no Brasil. Mas aí eu levo uma pamonha para você e um caldo de cana. Saudades. Obrigada, Manu. Um beijo. Obrigada. Beijo. Beijo.